Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone. Nós estamos aqui nessa série de aulas dessa nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. A gente já viu toda a etapa dos projetos de arquitetura, vimos várias informações já sobre essa matéria e nessa aula de agora a gente vai estudar sobre as curvas de nível. Então as curvas de nível, em algumas daquelas etapas lá, da evolução do projeto arquitetônico, a gente já falou que os projetos deveriam apresentar as curvas de nível, né, as atuais ou as projetadas. E aí, o que são essas curvas de nível, né? A gente sabe que tem a ver com a terra, né, topografia, o que é isso, né? Então, as curvas de nível, elas são linhas que ligam pontos na superfície de um terreno, que tem a mesma cota em relação ao plano horizontal. A cota é a distância, né? É aquela medida de distância. Então, a curva de nível, todos os pontos naquela curva, eles têm a mesma cota, ou seja, a mesma medida do ponto da curva até o plano horizontal que se estabeleceu, que geralmente é o nível do mar. O princípio básico da representação consiste em seccionar a superfície terrestre por planos paralelos equidistantes, cujas interseções projetadas ortogonalmente num plano horizontal irão determinar as curvas de nível. Então, é isso daqui, ó. Aquele texto lá está falando isso daqui. Então, a gente tem uma superfície de um terreno, de uma gleba, né? E essa superfície, ela vai ser seccionada, ou seja, a gente vai passar vários planos, né, horizontais por ela. E aí, você lembra que cada uma dessas curvas tem a mesma cota, né? Então, essa curva aqui, ela tem essa cota de 10 metros, quer dizer que ela está a 10 metros do nível do mar. E essa daqui, já de cima, ela já tem 20, e sempre essa distância, a distância que essa terra vai ser seccionada é sempre a mesma. Então, aqui a gente percebe que essa primeira curva aqui está a 10 metros, a segunda está a 20 metros, a terceira 30 metros de altura, né? Então, essas secções, elas estão passando a cada 10 metros. Ela poderia acontecer a cada metro, a cada 5 metros, mas é importante lembrar que essas curvas, elas estão sempre na mesma distância uma da outra, né? Então, a 10 metros, a 20 metros, 30, 40 e 50. Então, a gente representa num plano ortogonal, ou seja, ali no plano, a gente representa apenas por linhas. Mas essas linhas, elas têm as cotas, né? Aqui está a linha de 10, aqui de 20, de 30 e de 50. Então, você olhando, você pode saber que isso daqui é um terreno acidentado, ou seja, ele é um terreno que ele começa com 10 metros de altura e vai passando para 20, para 30, para 50, né? Formando esse formato daqui que a gente vê na realidade, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente vê o desenho. Então, você quando encontrar as plantas, você encontrar as curvas, nas plantas, geralmente, a curva ela não está fechada. Todas as curvas de nível, elas são fechadas. Elas começam e terminam no mesmo ponto. Mas, como a gente geralmente pega um terreno, um espaço bem limitado, né? Então, a gente vê pedaços dessas linhas. E aí, você vê esses pedaços dessa linha e você vê que ali naquela parte do terreno tem uma declividade ou tem um morro, né? Tem uma superfície mais elevada. Então, a gente está olhando isso daqui, que é o desenho das curvas de nível. A gente olha e sabe que essa parte aqui do meio, toda essa região aqui, ela tem 40 metros de altura. Toda essa parte aqui tem 30 metros de altura. Então, é aquilo que a gente falou, todos os pontos na linha têm a mesma cota. Então, vendo isso daqui, é possível a gente visualizar mais ou menos o que está acontecendo ali naquele terreno, né? Aqui o meio mais elevado e vai abrindo para as laterais. É esse formato aqui que a gente vai ter. Poderia acontecer o contrário também. Se aqui fosse 10, 20, 30 e 40, quer dizer que era uma depressão, ele estava diminuindo aqui para a região central, né? Então, ele não estaria assim, ele estaria assim, né? Também poderia acontecer. Então, a
planta com as curvas de nível, elas vêm sempre cotadas. E de qualquer forma, se você não tiver todas as cotas, você sempre sabe que elas têm a mesma distância. Então, se você tivesse só essa daqui do meio, esses 40 metros aqui, você saberia que então, aliás, você tem que ter duas pelo menos para saber qual é essa distância, né? Então, você tem aqui o 30 e o 40. Então, você sabe que elas estão evoluindo a cada 10 metros, né? Então, 40, 30, 20 e 10. Sempre na mesma distância. E aqui a gente tem um exemplo bem prático, né? Porque essas curvas de nível, elas podem aparecer nos projetos, nos terrenos muito acidentados ou em terrenos pouco acidentados. Então, quanto mais juntinhas elas estiverem, quer dizer que o terreno é mais acidentado. Quanto mais largas elas estiverem, mais espaçadas elas estiverem, quer dizer que aquele terreno está tendendo a ser mais plano, né? Porque é um terreno menos acidentado. Então, a gente vê aqui uma imagem que a gente está muito acostumado e a gente vê essa representação como com as curvas de nível. Então, a gente tem aqui um morro e aí a gente tem aqui também todas as curvas de nível. Então, seguindo essas curvas de nível, a gente pode ver o formato que tem ali aquele terreno. Então, a gente vê que é um terreno muito acidentado. Primeiro porque aqui nessa região e aqui nessa região, as linhas elas estão juntinhas. E além delas estarem juntinhas, olha só as cotas. Aqui ela começa com 50 metros, depois 100 metros de altura, 150 metros de altura, 200, 250, 300 e 350. Quer dizer que ela começa aqui no zero, aqui ela está na altura do mar, né? Tá vendo? Aqui é a altura do mar, aqui, então aqui é o nível zero. Então ela começa no nível zero e vai aumentando de 50 a 50 até chegar nos 350 metros acima do nível do mar. E aqui também, o Morro da Urca, ele já é menos íngreme, né? Ele já tem um topo assim mais alargado, né? E aí a gente vê aqui pelas curvas de nível essa tendência. Então as curvas de nível, elas estão juntas, mas não tanto quanto aqui. Elas estão juntas, porém mais espaçadas um pouquinho. E aí a gente vê que não tem mais tantas curvas de nível quanto tem aqui, né? Então a gente sabe que todas essas curvas elas têm a mesma cota. Então aqui a gente vê que não tem cota, mas que esta daqui é a que está no nível 50. Essa daqui é a que está no nível 100. Então, assim, sendo essa é 150 e essa é 200. E aí termina, né? Chega ali num platôzinho ali, né? E aí aqui tem um outro morro que já está bem menos acidentado, né? Bem menos íngreme, que já é 50 metros do nível do mar, né? Que esse daqui, que já é bem mais baixo, né? Então, é assim que a gente olha e analisa as curvas de nível. Agora, como que a gente encontra isso nos projetos? No projeto, na implantação, isso daqui é uma implantação, a gente já falou sobre esse tipo de planta, né? A gente vai encontrar a implantação da casa, né? Da edificação ali no terreno, e aí a gente vai ver também as curvas de nível. Então, nesse lado aqui do terreno, a gente vê que tem poucas curvas de nível. Então, essa região aqui é uma região plana. Agora, já desse lado aqui, a gente repara que tem várias curvas de nível. Então, essas curvas de nível aqui, elas estão bem juntinhas aqui nessa região. Isso nos indica que aqui é um terreno bastante acidentado e aqui não. Aqui já é um terreno mais plano. Então, como que é? Vamos dar um close aqui. Aí a gente vai ver esse corte aqui. Aqui tem um corte AA, que a gente também já falou como que é feito o corte, como que se lê o corte. Então aqui esse corte AA, ele vai começar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então ele vai pegar todas essas curvas de nível até chegar aqui no final da edificação. O que a gente tem em corte, então, é esse desenho, é esse formato. Então, olha como esse terreno é acidentado para cá, né? Então, todas essas curvas de nível, a gente sabe que elas estão diminuindo de cota para lá. Aqui elas estão aumentando de cota, né? Então, a casa, ela começa aqui bem rente, aqui bem no final bem no topo dessa montanha, né? Então, esse terreno
Para cá, como a gente viu, é bastante acidentado. E para cá é um terreno plano, né? Ou ele já era plano ou ele foi aplainado, né? Mas as curvas de nível indicam isso pra gente. E essa casa aqui é essa casa, então a gente vê pela foto aquilo que a gente viu nos desenhos. Então aqui, essa região aqui realmente é bastante acidentada e a casa ela começa e ela se prolonga um pouquinho, né? Ela tem ali um balanço para cima do morro, né? E aí toda essa área acidentada e para lá a área plana. Olhando aqui de lado, a gente pode ver também essa parte do balanço e aqui a descida do morro, entende? Então aqui, isso daqui, a gente precisa representar no papel, então a gente passa, a gente utiliza essas curvas e essas curvas vão falar pra gente o quanto é acidentado o terreno ou não, certo? Então, isso, são essas informações mais importantes sobre as curvas de nível. Agora você já sabe interpretar quando aparecer numa planta. E por essa aula é só isso. Na próxima aula a gente já entra falando sobre os projetos hidrossanitários, ok? Então eu espero vocês lá. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.